pessoal, hoje nós vamos falar de um item super importante para a sua preparação para concurso, que é a questão da bibliografia. Você tem que ter aqueles livros que são indicados por qualquer pessoa que já fez concurso ou por qualquer professor, porque eles também são os livros de referência das grandes bancas. As grandes bancas precisam se respaldar para poder não correr o risco, por exemplo, de ser questionada. E aí você tem que saber quais são esses livros. Por exemplo, na minha área português, no máximo 4, 5 livros que eles usam como referência. São aqueles livros que você vai sempre encontrar resposta para qualquer questão do concurso. Vamos começar pelo mestre, o grande mestre, que é Evanildo Bechara. Nós temos aqui, este livro do Evanildo Bechara. Ele é um livro de terceiro grau. É aquele livro mais denso, aquele livro em que ele aprofunda mais os assuntos. Então ele trata de cada assunto, de cada conteúdo do concurso com mais intensidade. Mas é um livro que requer, por exemplo, que você já tenha uma certa base, para que você não encontre tanta dificuldade ao estudar por ele. É um livro que qualquer professor vai recomendar para concurso. Mas nós temos também aqui um outro livro do próprio Evanildo Bechara, que já é para ensino médio, né? Você tem aqui a Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Esse livro já é um livro mais direcionado tanto para o ensino médio, como também até para concursos, porque ele trata do assunto, né, do mesmo conteúdo que este outro aqui, mas numa linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil de você compreender, de você entender o assunto. É um livro que eu recomendo para os meus alunos, porque eu sei que com este livro aqui, você vai criar uma base tão grande para qualquer concurso, para qualquer banca. Então, é um livro de cabeceira. É aquele livro que você tem que ter para estar sempre consultando. Ou quando você quer estudar previamente para o concurso, ou então quando você quer tirar dúvida de uma questão que você respondeu, às vezes acertou, mas fica aquela dúvida, por que de fato está certo? Então, Evanildo Bechara, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, é um livro recomendável. Agora, este livro, como os outros livros para concurso, eles têm que ter um estudo diferenciado. Não pode ser um estudo como você faz, por exemplo, para uma prova bimestral. Aquela prova que você vai ler aquele assunto ali e pronto, ele é suficiente para você responder a prova bimestral do seu colégio. Não, ele é um livro que faz remissões. Ele é um livro que você vai ver, por exemplo, os aspectos de uma palavra, de uma classe gramatical, fazendo remissão para, por exemplo, para páginas diferentes. Então, uma hora você está vendo o verbo no aspecto morfológico, aí ele te remete para o aspecto sintático, para o aspecto morfossintático e até para o aspecto semântico. Então, ele faz, né, essas remissões, né, essas relações. E você tem que acompanhar, porque esta é a forma correta de estudar para concurso, qualquer disciplina, né? Vocês sabem disso. Aí nós temos aqui um livro que o Evanildo Bechara lançou para concurso. Olha que legal. Bechara para concurso. Esse livro aqui já é mais acessível do que esse aqui, mas trata do mesmo conteúdo, tá bom? Os três tratam do mesmo conteúdo. Qual é a diferença? É que este aqui tem um foco maior. Este aqui vai, de fato, naquilo que interessa para o concurso. Então, ele tem toda a programação dele de acordo com a programação dos editais. Quando você pega, por exemplo, o edital do Sebrasp, você pega o edital da Carlos Chagas, da FGV, da Sesgran Rio, você vai ter uma sequência muito parecida. E este livro aqui, ele vai dar essa sequência. Então, você pode acompanhar tranquilamente. E ele também foca os aspectos sintáticos, morfológicos, morfossintáticos e semânticos. Então, você tem aqui um conteúdo que é indispensável para concurso. Mas, repito, a diferença é a linguagem. A diferença é a leitura mais acessível. Com este livro aqui, você vai entender melhor, com mais facilidade. Mas não com tanta densidade como este aqui, ou este aqui também. Mas você sabe quais são as suas necessidades, né? Eu vejo que cada aluno ele tem que saber o que é a sua deficiência.
tá bom? E a partir disso aí ele vai então ter uma referência bibliográfica mais adequada. Além do Bechara, né, que são esses 3 livros aqui, nós temos aqui o que eu considero a gramática mais completa e mais relacionada com o curso, que é a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. Essa gramática hoje ela é muito difícil de ser encontrada, porque ela era editada pela Saraiva, se não me falha a memória, e a Saraiva não está mais editando. Então hoje ela se tornou uma relíquia, né? Mas você encontra na internet. Esta gramática aqui, ela tem uma diferença muito grande dessas outras aqui. A diferença dela está no modo de estudá-la. Então ela tem aqui atrás, muito interessante, um índice remissivo. Então ela vai te dando aqui, por exemplo, a página onde você vai encontrar aqui, vamos pegar um assunto aqui, artigo. Então ela tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então ela tem aqui o artigo, né? Olha só, artigo. E você tem vários subtópicos sobre artigo. Por quê? Porque cada subtópico desse vai tratar o artigo de forma diferente. Vamos ver um caso aqui, ó. O artigo antes de casa. Por quê? Porque é uma regra específica. O artigo antes de certo. Por quê? Porque o artigo antes de certo, ele vai dar uma conotação diferente. Aí você vai também ter o aspecto sintático, morfológico e semântico. Então, o grande diferencial da gramática metódica para as outras gramáticas é este índice remissivo. Quando você abre, você vê aqui, ó, abrir aqui, ó, verbos anômalos. Mas ele vai te remeter a outros estudos sobre o mesmo verbo. São os estudos diferenciados. Aí você tem aqui, ó, verbos defectivos. Mas tem um momento aqui que ele te remete para o tratamento de verbos defectivos de outra forma. Na conjugação, ok? Ou às vezes na diferença de um para o outro, na sua própria formação. Então você tem aqui uma gramática que é a gramática que hoje eu mais recomendo para concurseiros, porque eu sei que é a gramática que vai deixar você muito perto da aprovação. Com essa gramática aqui, é claro, se você puder ter todas, melhor ainda, porque elas se completam. Mas se você tiver esta aqui, ela já é muito suficiente. Então, recomendo a gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida. Tudo bem? Vai ser difícil vocês adquirirem, porque, como eu falei, ela se tornou uma relíquia, mas vocês conseguem, tá bom? Muito bem. Esses 4 livros aqui são mais específicos para as regras gramaticais. Então, quando se trata da gramática em si, são esses 4 aqui. Só que você tem lá na questão, você tem lá na prova, uma variação de cobrança. Então, na mesma questão, você pode ter, por exemplo, o verbo dentro de um contexto. Você pode, por exemplo, ter a questão do pronome dentro de um contexto. Então, é preciso que se conheça também o contexto. E esse contexto ele se divide basicamente em dois sentidos, né? 2 aspectos. Você tem o contexto do texto. O que é isso? Como ele escreveu o texto? Qual a linguagem que ele utilizou naquele texto? Essa linguagem pode ser, por exemplo, na diferença dos níveis, né? O nível culto, o nível coloquial, familiar, relaxado, o nível comum, mas pode ser também na questão da linguagem denotativa ou conotativa. E para você entender com mais intensidade, com mais conhecimento esse assunto da questão do texto, você tem que estudar textualidade, você tem que estudar a qualidade do texto. E aí, essa qualidade do texto, ela tem muitas informações. Aí já entra a questão da linguística, já entra a questão da construção do texto, já entra alguns assuntos que não estão aqui nestas gramáticas e que são tratados de uma forma diferenciada em vários livros. Vários livros. Mas eu costumo dizer para o aluno, você tem que ter o livro. E o que significa o livro? É aquele livro que as bancas têm como referência. Elas não indicam, né? Não se indica mais livro para concurso, né? O edital não traz mais essa indicação como trazia antes. Mas você pode saber
qual é o livro que a banca utiliza como respaldo, porque ela precisa se respaldar na questão. Ela precisa ter a prova de que aquilo ali é o correto. E, pela experiência que a gente tem, dá para se saber quais esses livros. Como é que eu vou saber isso? Quando eu vejo a questão, ela me remete ao livro. Ah, isso aqui eu vejo no Evanildo Bechara. Isso aqui eu vejo no Napoleão Mendes de Almeida. Ou então isso aqui eu vejo no Otto Moacir Garcia. Este livro aqui, ó, Comunicação em Prosa Moderna. Este livro aqui também é um livro muito denso, com muitas informações. Mas ao mesmo tempo que ele é denso em relação ao conteúdo, ele é de fácil leitura, porque é uma leitura agradável. Apesar de ser um livro escrito, se não me falha a memória, em 68, 69, mas ele é atualíssimo, porque ele trata dessa questão da textualidade com uma visão diferenciada. Ele vê o texto por dentro e ele vê o texto por fora, ou seja, o que o autor escreveu e como o autor escreveu. Essas duas camadas que são fundamentais que você conheça, né? A camada profunda e a camada superficial do texto. Você observando essas duas camadas, você vai ter um entendimento maior do texto. E este livro aqui, ele vai te dar essa informação. Ele vai fornecer para você essa informação e o que é mais importante, sobre vários aspectos. Então nós temos aqui, por exemplo, um conhecimento que é muito extenso. Eu vou ver aqui com vocês, por exemplo, vamos ver aqui o índice. Pelo índice você vai perceber que este livro aqui tem muitas informações. O sumário aqui, ó. Então vejam bem, ó. Você tem aqui a divisão desse livro, ó, muitas informações. Então tudo isso aqui, ó, são informações que você vai obter. Vamos pegar um item aqui, por exemplo, qualidade do parágrafo e da frase. Isso é um capítulo. Nesse capítulo eu vou ter, olha aqui, ó, isso é um capítulo. Qualidade da frase, qualidade do parágrafo e da frase em geral. Neste capítulo aqui, você tem aqui, ó, vários subitens. Você tem o tópico e os subtópicos. E você vai encontrar aqui o subtópico do subtópico, porque ele vai aprofundando. Então nós temos aqui, ó, 4.1, unidade, coerência e ênfase. Como encontrar isso no texto? O que isso significa dentro de um texto? Unidade, coerência e ênfase. Aí ele vai te dar toda uma teoria. Quando você termina de ler essa teoria, ele já te remete a uma continuidade dessa mesma teoria. Olha aqui, ó, como conseguir unidade. Então aqui ele falou unidade, coerência e ênfase. Como conseguir unidade. O que significa isso? Que ele ao mesmo tempo é um livro teórico, que vai servir para você responder a questão, mas também ele é um livro prático, porque ele vai te dar condições de escrever um bom texto. Olha que legal. Então ele tem a teoria, mas ele te fornece também a prática. Todo bom professor, todo professor de redação conhece esse livro, recomenda este livro, porque ele sabe que com este livro aqui, você, aluno, vai ter as informações suficientes para responder qualquer questão. E para, o mais importante, para fazer a redação, para fazer aquelas questões discursivas do seu concurso. Tudo bem? Este é o livro. Agora, o que acontece? Nós temos vários livros que vão tratar dos mesmos assuntos que estão aqui, mas eles se dividem por assuntos. Então, nós temos um livro, por exemplo, só sobre coerência. Nós temos um livro só sobre textualidade. Nós temos um livro só sobre coesão. Esses livros, eles formam um conjunto. Eles formam uma espécie de coleção. Você vai adquirir um por um. Mas este aqui resume tudo. Então, por isso que eu indico este livro aqui. E sabe o que é importante? Esse livro, por exemplo, eu comprei a edição da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, como vocês sabem, né, é uma fundação do governo. Então, os livros se tornam mais baratos. Você pode adquiri-lo com um preço mais acessível, porque ele também tem uma outra editora, né, que o edita. E nessa outra editora ele já tem um preço mais elevado. Então, esta edição aqui da FGV é a edição que eu recomendo. E aí, turma, eu queria só reforçar com vocês a questão da importância da bibliografia.
Vocês sabem que quem estuda para concurso tem que ter foco. Não adianta você querer estudar por vários livros se você não sabe se aquele livro, por exemplo, é o livro indicado, é o livro que tem como referência a banca, né? A FGV, a Sesgran Rio, a própria Carlos Chagas e o CESP. Quando você sabe que essas bancas elas têm aqueles livros como referência, você tem que ter esses livros também. E isso não é só em português, é em qualquer disciplina. Quando você vai estudar, por exemplo, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, administrativo, você tem que saber quais são os livros mais indicados para o concurso. Quais são os livros que o professor utiliza como referência. Porque é ele que vai saber qual é o livro que vai indicar para você. Só existem duas formas de você saber qual o livro ideal pelo qual você deve estudar. Um é o professor de cursinho, de preparatório para concurso, que já tem experiência. E dois, é aquele colega, aquele aluno que já passou em vários concursos. Certamente ele foi assertivo, certamente ele sabe por onde estudar, certamente ele sabe como estudar. Então, essas duas referências é que você deve ter. Tudo bem? E não esqueça nunca, tá? Concurso é investimento. É investimento de tempo, olha só, e é investimento também de dinheiro. Você tem que investir, você tem que ter os livros, você tem que fazer um curso. Você tem que ter, por exemplo, uma assinatura de um site que te dá 1 milhão de questões para você resolver, com questões comentadas, né? Com questões onde você pode ter a explicação da resposta. Isso é importante para o concurseiro. E aí você se preparando dessa forma, você não vai ter medo de fazer concurso nenhum. Por quê? Porque você vai se sentir seguro. Hoje o concurseiro, ele é um ambulante. Ele faz concurso em qualquer lugar do Brasil. O concurseiro, aquele que sabe que está preparado. E às vezes ele vai passando até chegar ao concurso que ele quer. Quando ele chega ao concurso que ele quer, né, digamos, concurso dos sonhos, aí ele para. Não, agora chega, né? Agora eu vou usufruir melhor, né, o meu tempo. Mas enquanto isso, o melhor para o seu tempo é essa dedicação aos estudos. Eu falei hoje da bibliografia, mas tem outros aspectos que você deve também identificar nessa sua preparação. O ambiente adequado, certo? Importantíssimo, o seu círculo de amizade, né, com quem você está conversando sobre concurso. E aí a questão da alimentação, a questão do condicionamento físico, a questão de trabalhar também as emoções, trabalhar a mente, né, para que você tenha essa apreensão do conteúdo de uma forma mais adequada. O concurso exige isso. O concurso hoje é uma condição social. Ou seja, você para almejar essa posição social através do concurso, você tem que ter essa dedicação. Tudo bem? Então eu espero ter contribuído com vocês e quero chamar a atenção para um detalhe importante. É bom estar em sala de aula. E aqui em São Luís, aqui no Maranhão, você tem como referência o Júris Concurso. Então entre em contato conosco, vejam quais são as turmas que nós estamos sempre iniciando. Todo início de mês a gente está iniciando turmas novas e entre nessas turmas. Prepare-se, porque os concursos vão chegar. Os concursos estão chegando e você tem que estar preparado, tá bom? Você tem que ir para a guerra, saber o que vai fazer nessa guerra. Tudo bem, turma? Então, conto com vocês. Entre em contato com o Júris, vocês têm os contatos e nós esperamos você lá. Então, até breve.